Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Harrison. Esse é mais um vídeo sobre a teoria temática da gramática gerativa. No vídeo anterior nós falamos sobre o conceito de grade argumental ou grade temática, sobre papéis temáticos, exemplificando alguns papéis temáticos principais, e sobre questões teóricas que a teoria temática deve responder, que estão associadas à atribuição de papel temático para a construção sintática da sentença, para gerar as sentenças de modo que elas sejam gramaticais. Nesse vídeo nós vamos responder a essas perguntas da teoria temática com relação a esse processo de atribuição. Então nós vimos perguntas como: quais são os elementos capazes de atribuir papel temático, quais são os elementos capazes de receber papel temático, qual é o nível sintático em que se dá a atribuição e o recebimento de papel temático, quais as posições em que ocorre a atribuição e o recebimento de papel temático, que princípio regula a atribuição de papel temático. Com relação à primeira pergunta, quais os elementos capazes de atribuir papel temático, a resposta é os núcleos lexicais, porque a atribuição de papel temático está ligada à seleção semântica. A seleção que é feita pelos elementos olhando para o significado deles. E os elementos, os núcleos de sintagmas que realizam essa seleção semântica, são os núcleos lexicais. Núcleo V, A, N, P, I, ADV. Verbo, adjetivo, nome, algumas preposições, porque há preposições que são lexicais e há preposições que são puramente gramaticais funcionais. As preposições lexicais fazem seleção semântica e atribuem papel temático. E os advérbios. As outras categorias, os outros núcleos não atribuem papel temático. Então, o núcleo D, determinante, não atribui papel temático. O núcleo C, complementizador, não atribui papel temático. Os núcleos flexionais do tipo T, de tempo, I, de flexão, agre, de agreement, concordância, mood, de modo, aspe, de aspecto, esses e quaisquer outros núcleos funcionais que forem postulados não têm a capacidade de atribuir papel temático. Com relação à segunda pergunta, quais os elementos capazes de receber papel temático? E a resposta é justamente os argumentos selecionados pelos núcleos lexicais. Os DPs, os sintagmas determinantes que dominam sintagmas nominais, que funcionam como argumentos. Estes sintagmas são os recebedores de papel temático atribuído pelos núcleos lexicais. Uma outra pergunta, a terceira pergunta, qual é o nível sintático, qual é o nível de representação em que se dá a atribuição e o recebimento de papel temático? E a resposta é necessariamente na estrutura profunda. E aí, qual a justificativa para isso? Primeiro que com relação aos vários momentos, as várias etapas da construção da sentença, nós temos algumas que nem são níveis sintáticos, nem são níveis de representação, como o léxico, por exemplo. Obviamente, não é no léxico que um sintagma recebe papel temático por vários motivos. Primeiro, porque o sintagma nem está formado no léxico. Nos léxicos nós temos apenas as palavras não concatenadas ainda. E porque no seu estado do léxico, a palavra não vai ter um papel temático. Para ser agente, para ser paciente, para ser locativo, instrumento, a palavra precisa ser combinada com outras. Então precisa já haver algum tipo de estrutura sintática. Então só vai poder ser a partir da estrutura profunda ou da superficial, por exemplo. E necessariamente tem que ser na estrutura profunda, porque é na estrutura profunda que os argumentos são selecionados semanticamente, e não pode ser na estrutura superficial, porque da estrutura profunda para a estrutura superficial existem movimentos sintáticos. E alguns desses movimentos podem justamente afetar elementos que deveriam receber papel temático. Então, na estrutura superficial, o elemento já pode estar deslocado em relação à posição dele. Como nós podemos observar nessas representações na tela, para uma sentença como Maria comprou uma bicicleta ontem, o verbo comprou vai ter dois argumentos, Maria e uma bicicleta, e na estrutura profunda, Maria está numa posição combinada com esse verbo comprar, concatenada com esse verbo comprar, e vai poder receber papel temático nessa posição. Na estrutura superficial, este DP já se deslocou para outra posição, não está mais na posição
relacionada à seleção semântica. Logo, a atribuição de papel temático tem que acontecer antes desse tipo de movimento, logo ela tem que ser na estrutura profunda, e depois o constituinte carrega o papel temático que recebeu previamente na estrutura profunda. Essa questão está relacionada com a próxima, que é quais as posições, então, em que ocorre essa atribuição de papel temático. E essas posições nós vamos listá-las, mas basicamente são as posições em que os argumentos são gerados originalmente. Então, para essa árvore aí, que temos apenas o esqueleto, notem aí que nós temos várias posições aí, cercador de IP, o próprio núcleo I, a posição de complemento do I, nós temos o núcleo verbal, e nós temos várias posições que são menos teta e outras que são mais teta, ou seja, menos temáticas, não temáticas, e sim, posições temáticas. Então, a posição de núcleo do IP, TP ou AGP é uma posição não temática. A posição de especificador do IP é uma posição não temática, é até uma posição típica de argumento, mas não é uma posição temática, porque não é uma posição na qual acontece a atribuição do papel temático. A posição de complemento do I não é uma posição temática, porque a flexão não atribui papel temático. O próprio núcleo verbal não é uma posição temática. O verbo não recebe de ninguém um papel temático, e o verbo atribui, mas essa não é uma posição de recebimento. Mas a posição de complemento do VP é uma posição temática. A posição de argumento do VP é uma posição temática. Se nós tivermos um complemento preposicionado relacionado ao VP, o PP em si não é uma posição temática, mas o DP, que é complemento da preposição, é sim uma posição temática. Da mesma maneira, um PP que é adjunto de um VP não é uma posição temática, mas o complemento do PP, o complemento dessa preposição é uma posição temática, vai receber um papel temático. Então, nós conseguimos identificar dentro do esqueleto das sentenças algumas posições temáticas e outras posições não temáticas, algumas posições também argumentais e outras não argumentais. Com relação a qual é o princípio que regula a atribuição de papel temático, os teóricos formularam um princípio gramatical, de acordo com a teoria de princípios e parâmetros, chamado de critério temático, que tem duas partes. A primeira parte é que todo papel temático deve ser atribuído a um e somente um argumento. E a segunda parte é que todo argumento, todo DP argumento deve receber um e apenas um papel temático. E a ideia é justamente que estas duas condições têm que ser obedecidas na atribuição de papel temático, de modo que, numa sentença em que haja uma violação de quaisquer dessas duas cláusulas, a previsão é que a sentença seja agramatical. Então, por exemplo, vamos aplicar aí o critério temático para explicar a gramaticalidade e a agramaticalidade de algumas sentenças. Para uma sentença comum, o policial prendeu o bandido, nós vamos ter aí, aplicando o papel temático, a ideia de que, olha, o verbo prender tem dois papéis temáticos para atribuir. Ele tem um papel temático de agente e um de paciente. Logo, esses dois papéis precisam ser, cada um, atribuído um argumento diferente. Ao mesmo tempo, nós temos dois argumentos, aí o argumento o policial e o argumento o bandido. Cada um desses argumentos deve receber um e exatamente um papel temático. Então, com relação ao primeiro elemento do critério temático, nós temos dois papéis temáticos e cada um deles vai ser atribuído, pode ser atribuído a um desses argumentos. Então, todo papel temático vai ser atribuído a um e apenas um argumento. E com relação à segunda parte também, cada um dos argumentos vai receber um e apenas um papel temático. Não há nenhum motivo relacionado à teoria temática para essa sentença ser agramatical. Essa sentença é gramatical de acordo com a teoria temática. Da mesma maneira, se nós temos uma sentença como João correu no parque, agora nós temos dois atribuidores de papel temático, porque nós temos o verbo correr, que atribui um papel temático de agente, e nós temos a preposição em, uma preposição lexical, atribuindo algum papel temático, um papel temático de locativo, por exemplo. E além de nós termos dois elementos atribuidores, nós temos dois argumentos. João é um argumento de correr e o parque é um argumento da preposição. Então,
Com relação a correr, um papel temático e um argumento para receber. Com relação à preposição, um papel temático para atribuir, um a receber. Então, todos os papéis temáticos que estão disponíveis nessa estrutura, que são 2, vão ser atribuídos, cada um deles, a um e apenas um argumento. O papel de agente vai ser atribuído a João, o papel de locativo vai ser atribuído ao parque. E do ponto de vista dos argumentos também, o sintagma João vai receber um e apenas um papel temático, o sintagma o parque vai receber um e apenas um papel temático. Até aí, tudo bem. Quando é, então, professor, que existem violações a esse critério temático? Quando é que a coisa não funciona? Então, por exemplo, se eu tiver uma sentença como quem João correu? Aqui eu estou usando quem para marcar bastante a diferença, mas mesmo se nós tivéssemos outro sintagma de outro tipo, o menino João correu, ou Maria João correu, né? Nós teríamos o mesmo tipo de problema, apenas com aquela pequena exceção de que nós devemos evitar ambiguidade. Então, Maria João, se for entendido como um único sintagma, como um nome próprio composto, é uma situação bem diferente de Maria, um sintagma, João, outro sintagma. Mas se nós tivermos quaisquer tipos de 2 argumentos aí, quem João correu, o menino João correu, Maria João correu, nós vamos ter uma sentença agramatical. E a questão é, por que ela é gramatical? Intuitivamente, a resposta é, olha, há mais coisas aí do que são necessárias. Correr pede um sujeito e aí tem 2 elementos, então há um elemento adicional que não pode ser o objeto direto. Essa é a nossa descrição intuitiva. A grande questão é, por que isso gera gramaticalidade? Qual é o princípio da gramática que foi ferido? E, certamente, não existe um princípio na gramática que diz a palavra quem não pode aparecer junto com o verbo correu. Não existe um princípio da gramática que diz o verbo correr no português brasileiro não pode ter 2 argumentos. Este é o resultado de algum princípio mais geral e mais abstrato. Então, nós temos que apontar qual é o princípio mais geral e mais abstrato, mais genérico, que não vale a pena para essa sentença, mas para qualquer sentença, que foi violado com essa construção. E a ideia é justamente isso. Correr tem um papel temático para atribuir, que é o papel de agente, e nós temos 2 recebedores de papel temático. Então, o critério temático vai ser violado de alguma forma. Por exemplo, digamos que nós obedeçamos a primeira parte do critério temático. Todo papel temático deve ser atribuído a um e somente um argumento. Esse papel temático de correr vai ser atribuído a um dos argumentos apenas. E aí, notem que não importa qual seja. Às vezes as pessoas olham e dizem, não, o papel temático foi atribuído a João. Talvez. O ponto é, ou ele vai ser atribuído a João, ou ele vai ser atribuído a quem? Ok? Tranquilo? Nós não precisamos escolher ou decidir qual elemento ficou sem atribuição. Mas o ponto importante é, ou esse papel temático vai ser atribuído a João, ou ele vai ser atribuído ao quem para obedecer à primeira cláusula do critério temático. Fazendo isso, a primeira parte do critério temático foi obedecido, a previsão é que não há motivo para a gramaticalidade. Mas e agora? E a segunda cláusula? A segunda cláusula, todo argumento deve receber um e apenas um papel temático. E agora o que nós temos é, se o papel de agente foi atribuído a João, o argumento quem ficou sem papel temático. Se o papel temático de agente foi atribuído a quem, o argumento João ficou sem papel temático. Então essa sentença é gramatical porque um dos argumentos vai acabar ficando sem papel temático. Há mais argumentos do que papéis temáticos, logo algum deles vai ficar sem receber e isso vai violar a segunda cláusula do critério temático que diz que todo argumento deve receber um e apenas um papel temático. Mas olha só, e se nós tentarmos resolver esse problema atribuindo o papel temático a agente, a quem, mas também atribuindo esse papel temático de agente a João. Então, quem recebe o papel temático de agente, João também recebe o papel temático de agente do mesmo verbo. Assim, se isso for possível, nós estaríamos resolvendo a segunda parte do critério temático. Todo argumento agora recebeu um e apenas um papel temático, mas nós estamos agora com um problema com
A primeira parte, porque um mesmo papel temático atribuído por um mesmo núcleo foi atribuído a mais de um argumento. Isso é uma violação do papel temático. Então essa sentença ou vai violar a primeira cláusula do critério temático, ou ela vai violar a segunda cláusula do critério temático. Logo, não tem como ela ser gramatical. Vamos passar para outra sentença então. João gosta da Maria. Essa sentença é gramatical e, intuitivamente, nós percebemos que o problema é a falta do de. Só que o de não é um elemento semântico associado a Maria, ele não dá uma interpretação semântica. A ideia de que Maria é um elemento gostado, é um ser gostado por João, vem do verbo gostar, ok? Então reparem que gostar aí vai ter dois papéis temáticos, um de experienciador, um outro de tema, objeto estativo. E esses dois papéis temáticos podem ser atribuídos, cada um deles, a um argumento diferente. Isso faz com que a sentença esteja de acordo com a primeira cláusula do critério temático. Da mesma maneira, se há dois argumentos para receber papéis temáticos e há dois papéis temáticos a serem atribuídos, cada um desses elementos pode receber o seu papel temático e apenas um papel temático. E isso faz com que a segunda cláusula do critério temático também seja obedecida. Toda a atribuição de papel temático aconteceu corretamente. Mas ainda assim a sentença é agramatical. Por que ela é agramatical? Ela é agramatical por algum motivo que não é relacionado ao critério temático. Existem outros motivos de agramaticalidade que não são necessariamente ligados ao critério temático. A ausência deste de, que não é uma preposição que atribui papel temático, é uma violação a algum outro critério, a algum outro princípio que nós não vimos ainda. Então não podemos ir no automático achando que qualquer agramaticalidade é fruto de violação do critério temático. Esse vídeo já está grande, então no próximo vídeo eu vou trazer mais exemplos de sentenças gramaticais e agramaticais para nós apontarmos a causa dessa gramaticalidade de acordo com o critério temático e vou trazer tipos diferentes de exemplos, situações um pouco mais complicadas que também podem ser explicadas de acordo com o critério temático. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.